Olá, eu sou o Thiago do canal Mundo Dark, sejam bem-vindos. A história da humanidade não é feita apenas de avanços, descobertas e progresso. Ela também é marcada por indivíduos que usaram poder, ideologia ou prazer pessoal para causar sofrimento em escala inimaginável. Hoje, você vai conhecer 5 pessoas consideradas entre as mais perigosas que já viveram. Não por lendas, mas por fatos registrados. Prepare-se, porque algumas dessas histórias mostram até onde o ser humano pode ir quando perde qualquer limite moral. Caso 1. Adolf Hitler. O homem que transformou o ódio em política de Estado. Adolf Hitler nasceu em 1889, na Áustria, e teve uma juventude marcada por fracassos pessoais, rejeições e ressentimento. Após servir na Primeira Guerra Mundial, encontrou na política uma forma de canalizar sua frustração e ódio. Hitler acreditava em uma ideologia baseada na supremacia racial, defendendo que apenas uma raça pura deveria dominar o mundo. Ao assumir o poder na Alemanha, em 1933, ele transformou o preconceito em política de Estado. O resultado foi o Holocausto, um sistema industrial de extermínio. Campos de concentração foram criados para prender, explorar e matar judeus, ciganos, pessoas com deficiência, opositores políticos e minorias. Mais de 6 milhões de judeus foram assassinados, além de milhões de outras vítimas diretas e indiretas da Segunda Guerra Mundial. Por que Hitler é considerado extremamente perigoso? Porque mostrou que palavras, quando combinadas com poder e medo, podem convencer sociedades inteiras a aceitar o impensável como algo normal. Caso 2. Josef Mengele, o médico que transformou a ciência em instrumento de crueldade. Hitler representava o mal em escala política, e Josef Mengele personificava o terror individual dentro do sistema nazista. Conhecido como o Anjo da Morte, Mengele atuava no campo de concentração de Auschwitz. Ele tinha o poder de decidir, com um simples gesto, quem viveria temporariamente e quem morreria imediatamente. Mas o que o tornou um dos homens mais perigosos da história foram seus experimentos médicos. Ele utilizava prisioneiros, especialmente menores de idade e gêmeos, como cobaias humanas, sem anestesia, ética ou qualquer limite moral. Seus experimentos não tinham finalidade científica real, eram motivados por obsessões pessoais e ideológicas. O mais perturbador é que após a guerra, Mengele fugiu e viveu anos escondido na América do Sul. Nunca foi julgado, nunca foi condenado. Caso 3. Pol Pot. O líder que acreditou que o extermínio era o caminho para uma sociedade perfeita. Pol Pot acreditava que a sociedade perfeita deveria começar do zero. Sem cidades, sem escolas, sem intelectuais. Quando assumiu o poder no Camboja, em 1975, ele ordenou a evacuação forçada das cidades. Milhões de pessoas foram enviadas para campos de trabalho rural. Qualquer sinal de educação era considerado traição. Pessoas eram executadas por usar óculos, falar idiomas estrangeiros ou simplesmente parecerem inteligentes demais. Esse período ficou conhecido como o genocídio cambojano, responsável pela morte de cerca de 2 milhões de pessoas, quase um quarto da população do país. Por que Pol Pot foi tão perigoso? Porque acreditava que matar era um meio legítimo de purificação social. Caso 4. Ted Bundy. O assassino que provou que o mal pode usar um rosto comum. Ted Bundy não era um ditador. Não comandava exércitos. Ainda assim, foi um dos indivíduos mais perigosos do século XX. Educado, inteligente e carismático, ele usava sua aparência comum para atrair vítimas. Fingindo estar machucado ou precisar de ajuda, ganhava confiança antes de atacar. Bundy é suspeito de ter assassinado dezenas de jovens mulheres, sempre demonstrando frieza extrema. O que torna Bundy especialmente perigoso? Ele provou que o mal pode se esconder atrás de um sorriso convincente e de uma aparência normal. Caso 5. Gengis Khan. O conquistador que transformou o terror em estratégia de dominação. Gengis Khan viveu no século XIII e fundou o maior império terrestre da história. Mas sua expansão foi marcada por massacres em escala gigantesca.
Cidades que resistiam eram completamente destruídas. Populações inteiras eram exterminadas para servir de exemplo a outros povos. Estudos históricos estimam que suas campanhas militares resultaram na morte de dezenas de milhões de pessoas. Por que ele entra nessa lista? Porque transformou o terror em estratégia militar, mudando o curso da história com violência extrema. Essas pessoas viveram em épocas diferentes, culturas diferentes e contextos diferentes. Mas todas tinham algo em comum: poder sem limites e a ausência de empatia. A história nos ensina que o maior perigo nem sempre vem de monstros imaginários, mas de seres humanos reais. Se inscreva para mais histórias que a maioria prefere esquecer. Comente: qual desses nomes mais te chocou?